La grande fabrique des mots. A grande fábrica de palavras. Agnès Lestrade et Valéria de Campo. Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. C'est le pays de la grande fabrique de mots. Existe um país onde as pessoas não falam, quase não falam. É o país da grande fábrica de palavras. Aqui está a fábrica. Dans cet étrange pays, il faut acheter les mots et les avaler pour pouvoir les prononcer. Nesse estranho país, é preciso comprar as palavras e devorá-las para que elas possam ser pronunciadas. La grande fabrique de mots travaille jour et nuit. Les mots qui sortent de ces machines sont aussi variés que le langage. A grande fábrica de palavras trabalha dia e noite. As palavras que saem dessas máquinas são também muito variadas, tão variadas quanto a linguagem. Il existe des mots qui valent plus cher que d'autres. On ne les dit pas souvent, sauf si on est très riche. Au pays de la grande fabrique, parler coûte cher. Existem palavras que são mais caras do que outras. A gente não diz frequentemente, somente os ricos, somente os muito ricos. No país da grande fábrica, falar custa caro. Ceux qui n'ont pas d'argent feuillent parfois dans les poubelles, mais les mots jetés ne sont pas très intéressants. Il y a beaucoup de crottes de biques et de fesses de lapin. Aqueles que não têm muito dinheiro, muitas vezes procuram nas lixeiras. Mas as palavras jogadas não são muito interessantes. Existem muito cocô de cabra e bumbum de coelho na lixeira. Au printemps, les mots peuvent s'acheter en promotion. Na primavera, as palavras podem ser compradas em promoção. On part avec un lot de mots pour pas cher. Mais souvent, ces mots ne servent pas à grand-chose. Que faire avec ventriloque et philodendron? A gente sai com uma sacola, com um pote cheio de palavras não muito caras. Mas, às vezes, essas palavras não servem para muita coisa, né? O que fazer com ventríloco e philodendron? Não sei o que é isso. Depois eu procuro. Parfois, on retrouve certains mots dans l'air. Ces jours-là, les enfants se précipitent avec leurs filets à papillons. Filets à papillons. Ils sont fiers de pouvoir dire quelques mots à leurs parents le soir au dîner. Algumas vezes, na maioria das vezes, a gente encontra algumas palavras no ar. Nesses dias, as crianças se precipitam com seus filés de papillon, eu vou chamar isso de pescador, eu não sei qual que é o nome, para caçar borboleta, né? E eles são muito orgulhosos, muito felizes de poder dizer algumas palavras a seus pais durante a noite no jantar. Então as crianças pegam as palavras no vento
e ficam felizes de contar aos pais de noite. Aujourd'hui, Philéa a attrapé 3 mots dans son filet. Il ne le dira pas ce soir, car ils veulent les garder pour quelqu'un de précieux. Hoje, Philéa conseguiu 3 palavras, capturar 3 palavras no seu filé. Ele não vai dizer essas palavras essa noite porque ele quer guardar para alguém muito especial, para alguém precioso. Demain, c'est l'anniversaire de Cybèle. Philéa est amoureux. Il aurait bien aimé lui dire « Je t'aime », mais il n'a pas assez d'argent dans sa tirelire. Amanhã é o aniversário de Cybèle. Philéa está apaixonado. Ele gostaria muito de dizer a ela eu te amo, mas ele não tem dinheiro guardado, tanto dinheiro assim guardado. Alors, il lui offrira les mots qu'il a trouvés. Cerise, poussière, chaise. Então, ele vai oferecer a ela as palavras que ele conseguiu encontrar. Cereja, pó, cadeira. Cybèle, Philéa. Cybèle habite dans la rue d'à côté. Philéa sonne à sa porte. Cybèle mora na rua ao lado. Philéa toca na sua porta. Il ne dit pas bonjour, comment ça va? Car il n'a pas ces mots en réserve. Ele não fala bom dia, como vai você? Porque ele não tem essas palavras em reserva, não tem essas palavras com ele. À la place, il sourit. Cybèle a une robe rouge cerise. Elle sourit aussi. No lugar disso, de não falar isso, porque ele não tem, né? Essas palavras, ele sorri. Cybèle veste um vestido vermelho cereja e ela sorri para ele também. Derrière elle, Philéa aperçoit Oscar. Atrás dela, Philéa percebe Oscar. Oscar é son plus grand ennemi. Oscar é seu maior inimigo. Ses parents sont très riches, mais ce n'est pas pour ça que Philéa le déteste. Oscar ne sourit pas, il parle à Cybèle. Donc, Oscar é o seu maior inimigo. Os pais dele são muito ricos, mas não é por isso que Philéa não gosta dele, não é por isso que ele o detesta. Oscar não sorri, ele fala a Cybèle. Je t'aime de tout mon cœur, ma Cybèle. Eu te amo de todo o meu coração, minha Cybèle. Plus tard, je le sais, nous nous marierons. Mais tarde, eu estou dizendo, nós nos casaremos. Il y en a pour une fortune, pense Philéa. Cybèle sourit toujours et Philéa ne sait pas à qui s'adresser son sourire. À qui s'adresse son sourire. Ele tem muita fortuna, né? Pensa Philéa. Cybèle sorri sempre. E Philéa não sabe para quem se endereça esse sorriso, se para ele ou se para Oscar. Dans les yeux d'Oscar, il y a tant d'assurance. Nos olhos de Oscar tem muita segurança. Mes mots sont bien petits, pense Philéa. Minhas palavras são muito pequenininhas, pensa Philéa. Il prend une garde d'inspiration et surtout, il pense à tout l'amour qu'il a dans le cœur. Ele toma inspiração e ele é muito inspirado, né? E sobretudo ele pensa em todo o amor que ele tem em seu coração. Puis il prononce les mots attrapés dans son filet. Les mots volent vers Cybèle. Ils sont comme des cailloux précieux.
Depois ele pronuncia as palavras conquistadas, pegas no seu filé de caçar borboleta. As palavras voam em direção a Cibele. E essas palavras são como pedras preciosas. Então ele não tem a fortuna, mas ele tem as palavras de grande inspiração que vem do seu amor, do amor que ele tem no coração dele. E aí ele pronuncia as palavras para Cibele, que caem como pedras preciosas. Cerise, cereja, poussière, pó, chaise, cadeira. Cibele ne sourit plus, elle le regarde. On dirait qu'elle n'a pas de mots en réserve. Cibele não sorri mais, ela só olha para ele. Diríamos que ela não tem mais palavras em reserva. Alors, elle s'approche doucement et pose un doux baiser sur le nez de Philéa. Então, ela se aproxima docemente e dá um beijinho no nariz de Philéa. Philéa n'a plus qu'un mot à dire. Philéa tem somente mais uma palavra para falar. Il l'a trouvée il y a longtemps dans une poubelle parmi des certaines de crottes de bique et de fesses de lapin. Ele a encontrou faz muito tempo já em uma lixeira no meio de outras palavras como cocô de cabra e bumbum de coelho. Ce mot, il aime beaucoup. Essa palavra ele gosta bastante. Il le gardait pour un grand jour et ce grand jour est arrivé. Ele tinha guardado essa palavra para um grande dia, e esse grande dia chegou. En regardant Cibele, droit dans les yeux, il dit, olhando Cibele diretamente em seus olhos, ele diz, encore, sempre, para sempre. Eu gosto bastante desse livro porque ele mostra que o poder das palavras, né? Mais do que o poder das palavras, né? Não importa a quantidade de palavras que você fala, o importante é o sentimento, a emoção que você coloca, a intensidade, a profundidade que você coloca nelas. Então, mesmo com pouquinhas palavras, essas palavras elas têm muita profundidade porque ele coloca um sentido muito profundo nelas, né? Bom, essa foi a minha interpretação. Espero que você tenha gostado e um beijo, un gros bisou et à bientôt.